bastante alegria. Dê o seu melhor a Ele nesta manhã. Vamos louvar juntos. Cante comigo. Cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Ele mudou os nossos e nos deu uma nova vida. Cante! Cantai louvores ao Senhor E render graças ao seu nome. Ele mudou os nossos corações e nos deu uma nova vida. Com todo meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor, pois o meu prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Vai cima. Cante comigo. Cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Somente a Ele. Ele mudou os nossos corações. Cantai, cantai, cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Jesus, Ele mudou os nossos corações e nos deu uma nova vida. Declare com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor. meu prazer É te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Mudando com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor, pois o meu prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Isso, te adorarei. Declare bem forte a Ele, e em teus braços quero estar. Te adorarei com a minha vida. E em teus braços quero estar. Com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor. É te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor, pois o meu prazer é te louvar. com bastante alegria. Dê o seu melhor a Ele nesta manhã. Vamos louvar juntos. Cante comigo. Cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Ele mudou os nossos e nos deu uma nova vida. Cante! Cantai louvores ao Senhor E render graças ao seu nome. Ele mudou os nossos corações e nos deu uma nova vida. Com todo
ti por teu amor, pois o meu prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Vai em cima. Cante comigo. Cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Somente a Ele. Ele mudou os nossos corações. Cantai, cantai, cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Jesus, Ele mudou os nossos corações e nos deu uma nova vida. Declare com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor. prazer, É te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Mudando com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor, pois o meu prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Isso, te adorarei. Yeah. Declare bem forte a Ele, e em teus braços quero estar. Te adorarei com a minha vida, e em teus braços quero estar. Com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor. prazer, É te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Como? Com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor, pois o meu prazer é te louvar. com bastante alegria. Dê o seu melhor a Ele nesta manhã. Vamos louvar juntos. Cante comigo. Cantai louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Ele mudou os nossos e nos deu uma nova vida. Cante! Cantar louvores ao Senhor E render graças ao seu nome. Ele mudou os nossos corações e nos deu uma nova vida. Com todo o meu ser, quero adorar, celebrando a ti por teu amor, pois o meu prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Vai em cima. Cante comigo. Cantai louvores ao Senhor. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Você que está em casa, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, como é bom estarmos aqui nesta manhã para honrarmos o Teu santo nome.
É maravilhoso saber que temos um Deus como o Senhor, que cuida de cada detalhe de nossas vidas. Por isso, nesta manhã, te damos a primazia de tudo que somos, de tudo que temos, de todo o nosso ser. E não queremos só fazer isso aos domingos pela manhã, mas todos os dias da nossa vida até a eternidade, Pai. Que a nossa vida seja um eterno culto ao Senhor. Te adoramos nesta manhã, Senhor. Não temos palavras para agradecer a Tua bondade com nossas vidas. Que nesta manhã o Senhor tenha toda a primazia, que o Senhor dirija este culto. Que nada do que venha acontecer aqui, que seja feito por homens, mas que seja feito pelo Teu Espírito Santo de Deus. Nos abençoa nesta manhã, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor em louvor. Vamos adorá-lo. Amém. Gratidão me descreve. Maravilhosa graça me persegue. Confrontado em tudo o que eu pensei saber, você resume a minha obra em apenas receber. A minha alma resistiu até onde podia, mas no cansaço da minha meritocracia, você apenas sorria e de maneira doce me dizia: filho, o seu maior esforço é para descansar. Não há mais preço algum a pagar. Tudo já está consumado, escrito de dívida cancelado, encravado na cruz. Graça é favor teu, merecido por Jesus. De ti de ti de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça
Aleluia. Louvado o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Glorificado seja a presença do Espírito Santo de Deus. Contemple a presença dele. É agradável, perfeita e suave. Aleluia. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer, para ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer, para ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Só a igreja. Meu socorro vem de ti, eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois sua destra me tem sustentado. Agora a igreja vai cantar. Meu socorro vem, e na sombra eu descansarei. Minha alma está somente a ti, Jesus, me tem sustentado, pois me tem sustentado. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, amém? Aleluia. É por Ele que nós estamos reunidos aqui. Então vamos celebrar com alegria, amém?
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Oh, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A igreja, só pra te adorar e fazer o nome dele grande. Grande. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus, ainda de pé, abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler versículos 12 e 13. Colossenses 3, 12 e 13. Se você não tiver Bíblia, você poderá acompanhar aí com o seu irmão ao seu lado ou aqui também na nossa projeção. Amém?
texto diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nesta manhã. Fica à vontade em nosso meio, Pai. Faz a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, o tema da mensagem desta manhã é: errar é humano, perdoar é divino. Até coloco uma interrogaçãozinha, né? Mas existe um ditado que diz: errar é humano, perdoar é divino. Irmãos, algumas pessoas até dizem assim: a Bíblia diz, né, que errar é humano, mas perdoar é divino. Mas, irmãos, isso não é um versículo bíblico, não está realmente na Bíblia. Buscando a origem dessa frase, irmãos, foi uma frase criada por um londrino chamado Alexander Pope, que viveu entre 1688 e 1744. Mas uma coisa importante sobre essa frase é que a afirmação, sim, ela é verdadeira, apesar de não ser um versículo bíblico. Somos todos pecadores. É apenas parte da nossa natureza humana, ou seja, errar faz parte da nossa natureza. E faz parte da natureza divina perdoar. Então, quando perdoamos os outros, estamos exibindo uma qualidade que não é do homem, mas uma qualidade que é de quem? De Deus. Mas porque somos humanos, todos nós erramos, todos nós pecamos. É importante, irmãos, entendermos o que ou como o pecado, como envolve o processo desde o pecado até o perdão. Basicamente, ocorre o pecado. Quando o pecado ocorre, naturalmente ocorre uma separação. Depois dessa separação, principalmente separação relacional, o relacionamento ali é quebrado. Quando ocorre um pecado, né? Quando a gente peca contra Deus, há uma quebra do relacionamento. Quando a gente peca contra uma outra pessoa, há uma quebra do relacionamento. Depois vem um sentimento de pesar, depois vem o arrependimento em si, só então vem o perdão, e após o perdão, a restauração. Então são etapas do processo de um pecado. O pecado, a separação, o pesar, o arrependimento, o perdão e a restauração. Com relação, irmãos, ao pesar e o arrependimento, né, tem um versículo chave para esse pesar que nós sentimos no nosso coração, que está em 2 Coríntios 7, 9 e 10, que diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça de Deus, a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Então, irmãos, existe uma tristeza, um pesar que é colocado em nosso coração, que não é diferente do remorso. O remorso, você lamenta o que aconteceu, é um lamento e tal, mas a tristeza, segundo Deus, é aquela tristeza que não só enxerga o pecado em si, porque o remorso se liga diretamente ao pecado, mas não enxerga só o pecado, mas enxerga também o pecado de quebrar a relação ou com aquela pessoa ou com Deus. Então, quando você quebra a relação, você sente essa tristeza segundo Deus,
Por quê? Porque uma relação foi quebrada. Não só o pecado foi cometido, mas a relação foi quebrada. E aí essa tristeza, segundo Deus, vem ao nosso coração para que esse relacionamento seja então restaurado. Que o objetivo final do perdão é que o relacionamento seja restaurado. É mais fácil entender, irmãos, justamente essa doutrina do arrependimento no contexto dos relacionamentos. O objeto do arrependimento não é o único pecado, mas a quebra da relação. Irmãos, o que a gente precisa entender é o que é. Muita gente diz, eu sou uma pessoa que perdoa fácil, né? Tem gente que diz assim. Mas, irmãos, perdoar é diferente de desculpar. Vocês sabem a diferença? Me desculpe, me perdoe. Perdoar uma desculpa é fácil, eu vou explicar por quê. Ou desculpar, na verdade, né? Perdoar uma desculpa. Desculpar é fácil, perdoar é mais difícil. Por quê, irmãos? Porque a desculpa, quando você pede desculpa, é porque aquele pecado que você cometeu não teve a intenção. Vou dar um exemplo. Você passou, se bateu com uma pessoa, você queria, me desculpe, né? Você pede desculpa. Você não viu, foi uma coisa que você estava inocente. Então, perdoar algo que a pessoa fez sem intenção de fazer é desculpa, é fácil. Agora, perdoar algo, o perdão ou pedido de perdão é ligado a um pecado que a pessoa teve a intenção de fazer. Por exemplo, a pessoa pode adulterar sem intenção? Não. Por isso que é difícil perdoar um adultério. Todo pecado, a pessoa dá um murro de propósito no seu rosto. Ela quis, ela ficou com raiva de você, ela bateu. Esse é mais difícil. Isso aí é perdão, não é desculpa. Por quê? Porque o pecado teve a intenção. É disso que Deus nos perdoa, do pecado intencional. O pecado intencional. Até mesmo os pecados que nós não temos a intenção, Deus nos perdoa. Mas o perdão de Deus e a natureza divina de perdoar é esse pecado que é intencional. Então todos nós passamos por problemas e somos feridos, ofendidos. E é muito melhor nós aprendermos a perdoar. E é isso que nós vamos ver nesta manhã. E uma das passagens mais poderosas que tem sobre perdão é justamente essa que nós lemos de Colossenses 3, de 12 a 13. Por causa dos nossos erros, precisamos desesperadamente do perdão divino. A Bíblia ensina que Deus nos ama e Ele oferece perdão para os nossos pecados, para os erros cometidos de maneira intencional. E isso, irmãos, é um presente gratuito de Deus. Quando você se arrepende, Deus perdoa os seus pecados. O arrependimento, portanto, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Ele se diz, olha, eu não vou mais fazer isso. Então você pede perdão ao Senhor e Ele perdoa os seus pecados. No modelo do Pai Nosso, nós temos, a palavra perdoa. O Jesus ensina-nos a orar, Ele diz, perdoa as nossas ofensas ou dívidas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aceitar o perdão de Deus é muito mais fácil do que perdoar os outros que nos feriram e nos ofenderam. E aqui nessa mensagem eu quero ajudá-lo a entender 6 princípios sobre o perdão. Eu não estou falando agora da desculpa, Não. Realmente o perdão, aquele que veio de um pecado intencional. Primeiro, irmãos, assim como o arrependimento não é um sentimento, o perdão também não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Ele é uma decisão. Então, ao analisarmos 6 princípios, você consegue pensar neste momento que alguém que tenha te magoado profundamente e você está lutando para ter a capacidade para perdoar
esta pessoa, às vezes um ex-cônjuge, às vezes uma pessoa que se relacionava com você e hoje você tem um relacionamento quebrado por algo que ela tenha feito. E aí a gente pede o Espírito Santo para nos ajudar. A gente ora, Senhor, nos ajuda. Mas, quando alguém diz assim para você, vem cá, você vai perdoar essa pessoa? Olha, a maioria das pessoas diz assim, eu não sinto vontade de perdoar. Não é ou não é, gente? Eu não tenho esse sentimento de perdoar, eu não sou você, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Irmãos, perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Você pode não estar sentindo para perdoar, ou ainda está muito magoado, mas você precisa ter a decisão de perdoar. Então, irmãos, você pode não sentir vontade, tudo bem, porque Deus nos ordena perdoar aqueles que pecam contra nós, quer tenhamos vontade ou não. Se você esperar até sentir, esse dia provavelmente vai demorar ou não vai chegar nunca. Então, assim como o amor ágape, que é um amor sacrificial, é um amor da entrega, o perdão não é o sentimento, ele é uma posição, é uma decisão. Um cristão maduro, irmãos, prestem bem atenção nisso. Frase-chave: um cristão maduro não vive de sentimentos. Um cristão maduro vive de fé e de obediência. Um cristão maduro não vive de sentimentos. Estamos num mundo em que as pessoas querem que a gente viva de acordo com o que a gente sente, de acordo com os nossos afetos. A emoção é que domina. Não, irmãos. O verdadeiro cristão não se move pelo que sente. Ele se move pela fé. Ele se move pela obediência. Portanto, o perdão não é naturalmente uma característica do homem. Não é. É sim uma característica de Deus. William Willimon escreveu o seguinte: o animal humano não deve ser bom em perdoar. O perdão não é uma emoção humana inata e natural. Vingança, retribuição, violência, essas são as qualidades humanas naturais. É natural para o animal humano rosnar e se agachar em uma posição defensiva quando atacado, uivar quando injustiçado, morder de volta quando mordido. O perdão não é natural. Então, o perdão não é natural. Quando John Wesley era um missionário na África colonial, ele conheceu o governador da Geórgia. Enquanto eles discutiam, o governador da Geórgia chegou para ele e disse: eu nunca esqueço o que me fazem e eu nunca perdoo o que me fazem. Aí John Wesley retrucou e disse para ele: a única pessoa que pode se dar o luxo de não perdoar é aquela que nunca precisa de perdão. Então, eu espero que o Senhor nunca peque. Foi isso que ele disse para ele. Então, quem se dá o luxo de não perdoar é aquela pessoa que não precisa de perdão. Segunda lição sobre o perdão. Perdão não é esquecer. É uma libertação intencional. Tem gente, eu perdoei, mas não esqueci. Será que eu perdoei? Sim. Perdão não significa esquecer. Tem gente que acha que vai perdoar e vai o quê? Esquecer. Não significa esquecer. Mas não significa que você tem que ficar lá remoendo e atrás daquele problema toda hora. Lembrou dele, vai lá e remoe, não. Perdão não é esquecer. Você pode até esquecer, beleza, é bom que se esqueça. Mas não é. Todo mundo diz assim a frase, perdoa aí, esqueça. Essa é a frase que todo mundo ouve. É enganoso, irmãos, porque o perdão não é a mesma coisa que esquecer. Não é. Você pode não ter esquecido, mas perdoou. Perdoou. Mas não esquece, tudo bem, mas você perdoou. Ou seja, o relacionamento foi restaurado. A evidência do perdão é a restauração do relacionamento. Pode ser que o relacionamento não seja restaurado. Por quê? Porque a outra parte também não quis mais relacionamento.
mas de sua forma, no seu coração, o perdão ficou tão limpo que o relacionamento, ele é, de fato, restaurado. O perdão, ele restaura. Então, algumas pessoas podem dizer, eu vou perdoar, mas eu não vou esquecer. Tem essa também, não vou esquecer o que ele me fez. Irmãos, aí realmente a gente questiona, né? Se a pessoa não quer esquecer aquele perdão, aí pode ter sim algum problema de não perdoar. Então, esquecimento, irmãos, é algo difícil de acontecer, né? Então, é mais fácil, muitas vezes, irmãos, as pessoas esquecerem coisas naturais do que realmente esquecer aquilo que alguém a ofendeu. E Deus, irmãos, nos perdoa. Olha o que diz Isaías 43, 25. Ele diz assim: sou eu mesmo, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Este sim, Deus, ele esquece dos nossos pecados. Deus, ele joga no mar do esquecimento. Mas não necessariamente o homem esquece do pecado. E quando Deus diz assim que esquece, ô irmão, você acha que Deus não sabe de todas as coisas? Deus não sabe que você cometeu aquilo? Mas o que é que significa esse esquecer para Deus? Significa o seguinte: esse assunto não vai mais ser levado em conta. Esse assunto para mim não existe mais. Significa que Deus esqueceu, apagou da memória? Irmãos, a memória de Deus não apaga nada. Deus tem tudo registrado. Mas esse esquecimento de Deus é o seguinte, ó, isso aqui desapareceu, está cancelado, está morto, está consumado, acabou. Então, para Deus significa o seguinte: o assunto acabou. Esquecer significa diz. Deus é muito mais velho do que qualquer um de nós. Para imaginar, irmãos, Deus ele não sofre de senilidade, ele não sofre de ser velho e de esquecer as coisas. Não tem isso. Então, Carla Barton foi a heroína americana que fundou a Cruz Vermelha. Certa vez, um amigo lembrou um ato perverso que alguém havia feito com ela anos atrás. Clara Barton agiu como se nunca tivesse ouvido falar do doloroso incidente. Sua amiga perguntou: você não se lembra? Ela respondeu: não. Lembro-me claramente de ter escolhido esquecê-lo. O esquecimento é uma escolha. Você escolhe fazer com que aquilo não passe mais pela sua mente. Esse assunto está esquecido, encerrado. Não vou trazê-lo de volta à tona. Quando a gente fica trazendo à tona, aí pode realmente não ter havido o perdão. Você pode te dizer, eu perdoo, mas toda hora você joga na cara, você traz aquilo de volta, e aí realmente é um problema. Quando você perdoa, você decide esquecer, né? Você vai pegar, é como pegar um cachorro morto, enterrar ele e não deixar o rabo para fora, botar o rabo para dentro do cachorro. Porque se você deixar o rabo para fora, você vai querer trazer aquele cachorro de volta. Mas quando você enterra e passa a terra por cima, você esquece até o lugar que você botou aquele cachorro e não acha ele mais. Então você tem que decidir esquecer, ou seja, enterrar aquele problema até o rabo. Enterrar ele todo e não mais trazê-lo à sua mente. E uma das coisas, irmãos, mais libertadoras que nós podemos trazer para nós mesmos é perdoar alguém e liberar essa pessoa. Essa pessoa esse problema não volta mais para a sua memória. Aplique esse princípio à pessoa e à situação que o incomoda. Faça de fato uma escolha de deixá-los ir e de liberá-los. E aí, irmãos, você vai ter o sentimento de paz e um sentimento de libertação dentro de você. O grande pregador batista Charles Spurgeon escreveu o seguinte: perdoe e deixe para lá. Quando você enterrar um cachorro raivoso, não deixe o rabo dele acima do solo. Perdão é isso. Você enterra a ação em seu subconsciente e se recusa a procurá-lo. Ou seja, você não vai mais procurar aquele problema
aquilo que te causou ofensa e ferida. Terceiro, irmãos, uma verdade importantíssima sobre o perdão. O perdão, ele não é barato. Ou seja, para perdoar lhe custa algo. Lhe custa sim. Mas ele é melhor do que a vingança. O perdão, apesar de te custar algo, ele é melhor do que a vingança. Vamos ler para mim o texto clássico sobre o perdão, que está em Mateus 18, de 21 a 35. Pode projetar na tela. Queria que os irmãos mantivessem as Bíblias abertas nesse texto, Mateus 18, de 21 a 35. Mas podem acompanhar aqui na projeção. O texto diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Prestem bem atenção nessa história. É como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O Senhor prostrou-se diante dele e lhe implorou. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que lhe pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Irmão, prestem bem atenção nesse texto. A lição é óbvia, porque Deus nos perdoou uma dívida enorme, que ninguém pode pagar essa dívida, só Deus pagou essa dívida, que é a dívida dos nossos pecados intencionais. Nós pecamos intencionalmente contra Deus. Deus entregou o seu Filho na cruz. Esse foi o alto preço que Deus pagou para possibilitar o perdão dos nossos pecados. E Deus está dizendo aqui: olha, eu perdoei uma grande dívida. Perdoe também como eu te perdoei. Este servo aqui ilustra a mesma relação que temos com o Pai. Quando oramos o Pai Nosso, oramos assim: perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos. Nós seremos perdoados por Deus na medida que perdoamos. A dívida, e assim, isso nos alegra, né? Porque pelo fato de termos uma grande dívida, por que essas pequenas dívidas do dia a dia não podem ser perdoadas? Irmãos, perdoar lhe custa algo. Se você emprestou R$1.000 para uma pessoa, e essa pessoa, pelo que você está vendo, ela não vai te devolver o dinheiro, para você perdoar essa dívida, quanto é que vai custar esse perdão para você? R$1.000.
O perdão custa. Ele não é barato, mas ele é melhor do que a vingança. Irmãos, e tem situações bem perversas de pessoas magoadas, até com o marido, né? Teve uma história de uma mulher num testamento, quando ela morreu, ela escreveu o seguinte, ela deixou o testamento de herança, né? E aí disse, R$1 do que eu tenho vai ser colocado na poupança e os juros desse R$1 vai ser dado para o meu marido. Essa gostava desse cara. Uma outra disse assim, eu vou deixar, no testamento, essa história é real, viu? Real, não é piada não, é real. Eu vou deixar no meu testamento dinheiro suficiente para ele comprar uma corda e se enforcar. Vingança, né? Vingança. Isso é do homem, mas perdoar é divino. E pela força do Espírito Santo, nós podemos o quê? Perdoar. Jesus ensinou, irmãos, que não devemos ser esse tipo de pessoa que se vinga. Em Mateus 5, 38 e 39 diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Engraçado, irmãos, que teve uma irmã conversando comigo, e ela disse assim, eu nunca vi ninguém tomar um tapa na cara e não revidar e não bater. Você está me pedindo isso, sei o quê? Eu falei, minha irmã, eu tomei um tapa na cara. Teve uma vez que eu estava visitando o pai de Cíntia, que estava internado no Hospital Salvador, e aí para eu pegar o ônibus, eu fui andando dali da universidade, passando pela frente da Universidade Federal, para descer ali para Garibaldi, para pegar o ônibus lá na Garibaldi, que vinha para o Engenho Velho de Brotas, onde eu morava. E aí, eu estou passando num lugar estreito, colocaram um cone na rua, funilou, eu entrei junto com um cidadão, eu vinha distraído louvando ao Senhor, estava cantando, o rapaz aí, pá! Ele baixinho. Irmãos, eu vi estrela, eu sei agora o que é ver estrela, depois eu vi um branco assim, quem já tomou um tapa na cara sabe que vê um branco, parece uma luz quando dá uma piscada assim, bem forte, foi o que eu vi. Mão forte, eu adolescente não, tinha uns 20 anos, 21 anos. E ele já era um forte senhor. Meteu aquela mão calejada na minha cara. Irmão, do jeito que eu rodei. Eu olhei para ele, voltei para saber se ele não ia me dar mais um tapa, né? Voltei para a minha direção e fui embora. É claro que dar outra face não significa dizer, bata aqui agora na outra, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas é não resistir ao perverso, não enfrentar, não se vingar. E aí, eu segui adiante, eu contei essa história para a irmã, ficou, menino, né? Mas não aceitou não. Tudo bem, cada um com seu compromisso com Deus, né? Irmãos, perdoar é um ato de fé, não é um sentimento, é um ato de fé, é um ato de obediência ao Senhor. Então, olho por olho, irmãos, pode até ser cruel, mas na época, essa lei no Antigo Testamento, ela era misericordiosa. Por quê? Porque, irmãos, a lei humana exige que se alguém arrancar seu olho, ou ferir seu olho, que você mate a outra pessoa, né? A natureza humana quer que você mate. Então, para que não houvesse morte, não, se você tirar o olho dele, também vai arrancar o seu. Ficava nessa, né? Para poder a pessoa ficar viva. Porque o que acontecia de morte não era brincadeira, né? Quarta lição, o perdão, ele não é fácil, né? Ele não é barato, ele não é fácil, mas precisa do poder de Deus, porque é impossível perdoar divinamente, ou perdoar de fato sem a ação de Deus. Irmãos, tem uma história de um carro
né? Um cara estava para atravessar a rua, e aí ele viu um carro, o carro vinha na frente dele. Ele foi para o lado, o carro aí foi na direção dele. Ele girou para o outro, o carro foi na direção dele. Aí ele parou, ficou parado, o carro aí passou fininho nele assim, parou bem na frente dele. Aí quem estava dirigindo era uma criança. Aí a criança, não é fácil guiar esse carro não, né? Porque o carro estava para lá, para cá. Da mesma forma, irmãos, perdoar não é fácil, né? É difícil você ter um controle para dizer assim, eu perdoei, eu realmente trouxe perdão. Irmãos, o perdão não é tão fácil quanto parece. Na verdade, ele é impossível sem o poder de Deus. Existem algumas situações em sua vida que você não pense assim, mas não posso perdoá-lo pelo que fizeram comigo. Se você pensar assim em alguma coisa, você tem que pensar da seguinte forma, que você está certo, você não pode perdoar essa pessoa, mas Deus pode perdoá-lo através de você. Porque quando a pessoa recebe o seu perdão, ela sente sobre a vida dela o perdão de quem? De Deus. Perdão de Deus. Irmãos, é difícil perdoar algumas vezes, mas pela força do Espírito Santo, nós podemos perdoar, esquecer e decidir meu relacionamento com essa pessoa. Quando eu falo relacionamento, não é só relacionamento marido-mulher, não é só relacionamento conjugal, mas é relacionamento com qualquer um. Meu relacionamento com essa pessoa será ainda melhor do que já foi. Quando você, irmãos, perdoa, se entregue para um relacionamento ainda melhor do que já foi. E se aquilo voltar à sua memória, lembre-se da grande dívida que Deus pagou para você. E aí você perdoa novamente, limpa, não sai daqui, eu já esqueci, isso já acabou, isso não tem que voltar no meu coração. Tchau o assunto. E bota ele para fora. Por quê? Porque o perdão que você recebe, por você ter perdoado essa coisa pequenininha, é muito maior que o perdão de Deus. Então decida, através da fé, através da obediência a Deus, perdoar. Para realmente perdoar alguém, você deve fazer 4 promessas. Anote, 4 promessas. Escolho não pensar mais neste incidente, nisto que aconteceu. Você decide. Lembre-se que é impossível esquecê-lo, mas você decide. Segundo, você não vai querer prejudicar a pessoa que te ofendeu por causa desse incidente. Tire qualquer desejo. A sua vontade tem que ser de liberar o seu desejo de se vingar dessa pessoa. Ele adulterou? Também vou adulterar. Ele fez isso? Me bateu? Também vou bater. Não, se libere desse sentimento de prejudicar o outro. A terceira promessa que você tem que fazer é não mencionar esse incidente novamente. Não mencione. Se você perdoou, mesmo que ele volte à sua mente, você, já perdoei. Não pode voltar. Isso que aconteceu não pode voltar na sua cabeça. E a quarta promessa que você tem que fazer é: não permitirei que este incidente novamente se coloque entre nós dois. Ou seja, esse incidente não pode voltar, não pode estar ali no meio da confusão. Por exemplo, pastor, você já falou que eu tenho que esquecer, que se ele voltar à minha mente, eu jogo ele fora? Mas outro pode te lembrar. Um enviado de Satanás pode ficar, lembra daquilo que ele te fez, né? Irmão, acontece muito. Imagine, vou inverter a situação para não ter problema. A mulher bateu no marido, a mãe dele viu, né? E aí, ele perdoou a mulher, mas a mãe do menino fica, lembra que ela te bateu? Essa mulher! Se você perdoou, esse assunto não pode mais se interpor entre você e o seu cônjuge, ou entre você e a pessoa que você perdoou. Decida, não permita que esse assunto volte, nem através da sua mente, nem vindo de fora, externamente. Né? Às vezes até a pessoa se aproveita, está vendo aí, sua mãe que está dizendo, não sou eu. Não. Eu já perdoei isso.
Minha mãe, diga lá para ela, minha mãe, não quero mais falar desse assunto. Me respeite, minha mãe. Eu não quero mais falar deste assunto. Esse assunto já está cancelado. Então, irmãos, perdão, quinta lição, perdão não é o mesmo que reconciliação. Às vezes, você vai perdoar, você quer reconciliar, mas não reconcilia, né? A pessoa também não aceita. Às vezes é uma briga, irmãos. Não é só um lado que ofendeu. Às vezes houve ofensa dos dois lados, né? E aí você perdoou, você quer a reconciliação, mas a pessoa que também foi magoada por você, que você pediu perdão, ela não te perdoou. Ou ela até diz que te perdoou, mas na verdade ela mudou com você. Ela não quer mais te ver, não quer mais te encontrar. Talvez até em algumas situações seja isso mesmo que tenha que acontecer. Porque essa pessoa vê a outra pessoa que a magoou, pode causar muita dor, muito trauma, e por ela não ser uma pessoa de Deus, ela não vai conseguir. Né? Ela pode não conseguir, ou até mesmo uma pessoa de Deus pode também não conseguir mais ver aquela pessoa. Irmãos, tem situações que são difíceis. Eu vou contar um exemplo. Né? Madrasto, ou padrasto, né? Padrasto, né? Que abusou das filhas da esposa. Você acha que a esposa, traída 2 vezes, porque não só houve adultério, mas também abuso, violência sexual, você acha que ela vai querer ver esse homem novamente na frente? É muito difícil, irmão. É um negócio que só quem sabe é quem vive. Agora ela pode decidir perdoar, esquecer, mas uma das coisas que ela pode fazer para ajudar a esse assunto não voltar à tona é se afastar da pessoa. É complicado. E ela tem legalidade para separar, por quê? Legalidade bíblica, porque houve adultério. Quando houve a violência sexual, houve o adultério. Então a Bíblia dá legalidade para ela se afastar. Ela pode até não querer casar com outra pessoa novamente, apesar dela ter o direito de casar novamente, porque a parte ofendida foi ela. Agora, ela pode também querer se afastar da pessoa. Perdão, portanto, não é necessariamente o quê? Reconciliação. Não significa que houve a reconciliação, mas você pode, de fato, perdoar. Deus, ele não exige que venhamos rastejando e ofereça o perdão para a pessoa, não. Nós precisamos, de fato, perdoar. E Deus, irmãos, ele nos perdoa, né? Se você vier para Ele de coração, muitas vezes você está cansado de uma vida que você está pecando, ofendendo a Deus. Eu quero pedir perdão, porque, irmãos, não tem coisa mais libertadora também do que você pecar e dizer, olha, eu preciso de perdão. Preciso ter esses pecados cancelados, porque eu não tenho mais paz em viver pecando dessa forma. Porque eu sei que eu não serei perdoado por Deus se eu não me arrepender dos meus pecados. Você não vai ser perdoado da grande dívida que você tem, que são seus pecados, se você não for perdoado. E também quando você não perdoa, você também não recebe o perdão. É uma relação clara, uma relação clara. Por isso que perdoar é uma decisão. E quando Deus chama a gente para nos arrepender seja de não perdoar, nos arrepender de ter cometido o pecado, de ter ofendido alguém, Deus nos chama para a gente vir como está, né? Ele diz, Mateus 11, 28 a 30 diz, venham a mim, vós que estáis, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então, se você não está conseguindo perdoar alguém, vá até o Senhor. Eu não consigo perdoar, pastor. Eu estou pecando nisso, eu preciso perdoar. Vá até o nosso grande pastor, que é Deus. Vá até o nosso Senhor. Vá, você está cansado, você está sobrecarregado, essa situação está te oprimindo, você quer se liberar. Vá até o Senhor, se ajoelhe, se prostre diante dEle, e Ele vai dar alívio para a sua alma. Você vai se arrepender, você vai seguir esses passos aqui, vai decidir perdoar, vai perdoar na força do Espírito Santo e vai lançar no mar do esquecimento, que não é aquele esquecimento que você não vai lembrar que isso um dia aconteceu, mas isso não mais vai interferir na relação com aquela pessoa, seja com seu pai, seja com sua mãe. Às vezes você está ferido com o que seu pai te fez, como você foi criado. Às vezes você está ferido com o que um filho te fez, com o que uma mãe te fez, e você não consegue perdoar. Jesus diz: vem até mim, você que está cansado, está sobrecarregado, eu vou te dar descanso, eu vou aliviar a sua barra, eu vou te ajudar a perdoar. Mas de fato, irmãos, para termos uma vida espiritual livre, nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Eu vou pedir para o Rafa, veja se você acha no Instagram da IBI, tem Neiva postou nessa semana um trecho sobre perdão que eu achei bem interessante. Neiva, na verdade, no culto, né? Falou no culto de terça-feira sobre o perdão. Eu queria que, ao invés de eu falar a história, Rafa achasse ali e mostrasse. Mas enquanto isso, né? Deus, Ele tem, irmãos, uma graça, um favor imerecido para nossas vidas. Nós, de fato, precisamos perdoar. Se alguém te feriu, essa pessoa não merece ser perdoada, mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido, ela vai ser perdoada. Então você deve também agir o quê? Com graça com as pessoas. Já está aí, Rafa? Não? Ó, irmãos, depois olhem, está no Instagram da IBMI. Achou? Ah, não está conseguindo jogar, né, para cá? Ó, irmãos, ó. Mas, deixa eu ver se eu acho aqui no Instagram. E aí eu boto só para os irmãos ouvirem um áudio. Irmãos, não perdoar é problema também. Vem cá, Instagram. IBMI Web. Aqui, ó. Vê se vocês escutam aí, ó. Embaraça o caminho do crente é a falta do perdão. Eu lembro aqui uma vez, aí eu ainda tinha meus 23 anos de idade, uma pessoa chegou, trouxeram ela para este culto e ela estava de cadeira de rodas, ela estava aleijada. E eu lembro que a irmã foi orar por ela e ali Deus mostrou que ela estava aleijada por causa do ódio. E quando perguntou que ódio é esse, ela disse: o ódio era por causa do pai. Eu não sei o que foi que o pai fez, mas acontece que a ação do pai para com ela reagiu com tanto ódio que quem sobrou na história foi ela. Estava aleijada. E naquela tarde, a irmã começou a ministrar sobre ela o perdão. E no momento em que ela liberou o perdão, esta mulher saiu da cadeira de rodas. Perdão é um princípio, perdão é um ato de obediência. Quer ter vitória, tem que liberar o perdão. Tire este embaraço da sua vida. Aplauda ao Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, a falta de perdão causa doenças. O corpo adoece. Você viu essa irmã que Neiva contou? Estava aleijada. Tem gente que fica estressada, fica com câncer, fica com outras, depressão, um monte de problema por causa da falta de perdão. Então está na hora da gente reduzir o nosso eu, né, como cantamos aqui, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja. Jesus, ele precisa aparecer nas nossas vidas. Ou a gente não é crente? Porque, irmãos,
se somos crentes, temos que parecer com o nosso Pai. Cristão é pequeno Cristo, temos que parecer com Jesus. E se o Pai nos perdoou, nós temos que perdoar os outros como um pai. Como um pai. Então, irmãos, a vingança, ela é do Senhor, não é nossa. Deixe com o Senhor. Nosso papel é perdoar. Romanos 12, 18 e 19 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, perdoar é um ato de fé, é um ato de obediência. Sexto, o perdão não é bom apenas para o ofensor. Ele cura aquele que perdoa, que é exatamente o que a gente viu aqui com o que Neiva disse. Se você perdoa, Ele te cura. Ele te cura. Pessoas amarguradas, irmãos, adoecem e morrem muito rápido, né? Adoecem. Faz a amargura, né, o sentimento de depressão, uma vida em depressão por causa de uma amargura, por causa de algo que sofreu, faz a pessoa secar os ossos. Tem gente muito magra porque não come, porque não está mais querendo viver, porque está muitas vezes, não estou dizendo que essa é a causa, mas é porque alguém ofendeu e ela não consegue perdoar. Ela está ali triste, abatida, porque alguma coisa a machucou, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Existem basicamente 3 razões pelas quais você deve perdoar os outros. Quais são essas 3 razões? Primeiro, porque Deus te ordena. Deus dá uma ordem: perdoe aos outros. Nós devemos perdoar os outros. Segundo, não só porque Ele te ordenou, mas porque Ele te perdoou. E terceiro, porque o perdão é bom para você que perdoa. Para quem perdoa é uma maravilha. Você vai estar livre. Olha só, você vai estar livre das doenças que são causadas pela falta de perdão. Você vai receber o perdão de Deus. Vai receber. E você vai estar o quê? Liberado daquele problema que estava entre você e a outra pessoa. Ou seja, quando você encontrar a pessoa, ao invés de você ter vontade de matá-la, ao invés de você ter vontade de agredi-la, você vai ter vontade de abraçá-la. Olha como é bom, irmãos. Decidir perdoar é a melhor coisa que a gente pode fazer para a nossa vida. É a melhor coisa. Tem um antigo provérbio chinês que diz: se você busca vingança, então cave 2 sepulturas. Por quê? Vai ter vingança para lá, vingança de volta. Vai morrer os 2. Um vai ficar sequelado. Então, cave 2. Usando essa analogia, irmãos, talvez você precise de uma viagem ao cemitério do perdão, né? Então, faça uma lista de todas as maldades, pecados, falhas e erros que as pessoas cometeram contra você, que machucaram, e comece então a cavar um buraco e jogar essas mazelas todas nesse buraco. Vá no cemitério do perdão e enterre todas as dívidas que fizeram com você. Enterre todas as ofensas que atingiram seu coração. Enterre. É melhor você enterrar do que ser morto. Morto de que forma? Doente, ou por vingança da pessoa, ou por briga, ou seja lá o que for. Perdoe. É muito melhor perdoar. Não é barato, mas é melhor do que a vingança. Eu já contei uma parte dessa história aqui, mas tem uma outra parte que eu quero contar. E aí eu vou encerrar a mensagem com essa ilustração. Na verdade, essa ilustração não. Essa realidade que aconteceu com Corrien ten Boom. Não sei se vocês lembram que eu contei a história dela. Corrien ten Boom, né? Vamos rever. Só relembrando aos irmãos, ela foi presa pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, porque a família forneceu
um esconderijo para os judeus quando eles estavam sendo presos. Ela escondeu esses judeus lá, então ela foi presa. Ela e sua irmã Betsy foram enviadas para um campo de concentração terrível, exclusivo para mulheres, chamado Ravensbrück, onde torturas horríveis, estupros e mortes ocorriam regularmente. Betsy morreu no campo de prisioneiros, mas Corrier sobreviveu milagrosamente. Ela se tornou uma escritora e palestrante cristã eficaz. Em 47, ela foi convidada para falar em Munique, na Alemanha. Naquela noite, ela falou sobre o tema perdão. Como Deus enterra os nossos pecados nas profundezas do mar. Após a palestra, ela foi abordada por um homem que lhe parecia familiar. Com horror, ela o reconheceu como um dos guardas mais cruéis do campo de concentração. Ela se lembrou da vergonha de andar nua na frente deste mesmo homem. De repente, todo o medo e ódio voltaram num piscar de olhos. Ele disse a ela: em sua palestra você mencionou Ravensbrück. Eu era um guarda lá. Mas desde aquela época eu me tornei um cristão. Sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que eu fiz lá. Mas também gostaria de ouvir você, jovem senhora. Ele estendeu a mão para Corrier e disse: você me perdoa? Ela escreveu, olha o que ela escreveu sobre esse encontro. Não deve ter sido por muitos segundos que ele ficou lá com a mão estendida. Mas para mim pareceram horas enquanto eu lutava com a coisa mais difícil que tive que fazer. Eu fiquei lá com a frieza, apertando o meu coração, mas o perdão é um ato da vontade. E a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração. Quando o fiz, ou seja, quando ela liberou perdão, algo incrível aconteceu. A corrente começou no meu ombro, desceu pelo braço e saltou em nossas mãos unidas. E então esse calor curador pareceu inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, gritei, com todo o meu coração. Por um longo momento, nos demos as mãos, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu nunca havia conhecido o amor de Deus tão intensamente como naquele tempo depois que isso aconteceu. Como Corrier Tebum, o perdão de Deus foi oferecido. Então, como nós recebemos o perdão de Deus, e assim como ela perdoou, nós também devemos perdoar os outros. Não podemos claramente fazer sozinhos, mas com o poder de Deus, podemos perdoar aqueles que nos feriram. Façam, irmãos, um experimento sobre a dor da amargura e o prazer do perdão. É muito melhor perdoar. E a grande dádiva que temos e a grande motivação para perdoar é que apesar de ser uma ordem de Deus, e é uma ordem, porque é a maneira que Deus tem de se revelar às pessoas através da sua vida, Deus também te perdoou e o perdão, ele é bom para você. Então, nesta manhã, perdoe e seja perdoado. Amém? Se arrependa e seja perdoado. Amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Eu não sei se tem alguém aqui com problemas para perdoar, mas se de alguma forma veio algo à sua mente que você ainda não perdoou e você sabe que precisa fazer isso, tem tido dificuldade, aí mesmo no seu lugar, coloque a mão no seu coração, que eu quero orar por você. E se você entrou aqui nesta manhã e ainda não se arrependeu dos seus pecados e quer entregar sua vida para Jesus, eu vou orar como se fosse você e você quer receber esse imenso perdão do Senhor.
Você vai repetir essa oração comigo. Você que está com a mão no coração e tem dificuldade para perdoar algo, comece a colocar agora diante de Deus isso. Coloque, com a sua boca coloque. Mas você que quer entregar a sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados, ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, nesta hora, eu entendo que pequei contra o Senhor, eu o desobedeci, e eu me arrependo dos meus pecados nesta manhã. Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa também o meu pecado de não perdoar as pessoas. Perdoa também o meu pecado do não perdão. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje eu venha desfrutar o prazer de viver debaixo do teu perdão. Me abençoa, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir os olhos. Se você está aqui nesta manhã e fez a oração com sinceridade, só aí no seu lugar, só levante a mão assim. Você fez essa oração? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que fez essa oração, lá na galeria teve alguém que fez essa oração de entrega para Jesus, Deus te abençoe. Na galeria não teve, né? Aqui teve. Você que está aqui, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pode vir aqui. Você que se arrependeu, venha você lá atrás. Pode vir. Você quer, se arrepende do que você fez com o Senhor, entregar sua vida para Jesus e ser perdoado dos seus pecados. Glória a Jesus. Jesus perdoa vocês nessa manhã, amém? Jesus ama vocês. O que vocês fizeram será lançado agora pelo Senhor no mar do esquecimento. Esse pecado que vocês cometeram contra o Senhor não mais será lembrado com Ele. E a partir de hoje vocês vão viver uma vida cheia da presença de Jesus. Uma vida cheia de Deus para vocês. Jesus está aqui. Amém? Vocês não precisam mais repetir essa oração, eu vou orar. Pai, aqui estão vidas que estão se arrependendo dos seus pecados, que estão se entregando ao Senhor Jesus. Pai, toma essas vidas em tuas mãos. Perdoa agora os seus pecados, Pai. Que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Sim, Senhor, eu confirmo essa oração. E que a partir de hoje eles venham decidir a cada dia não pecar contra o Senhor. Não pecar mais. Mas pelo contrário, que eles decidam se arrepender e perdoar, e ser perdoado e também perdoar as pessoas. E viverem uma vida na presença do Senhor. Pai, que o Espírito Santo agora cele o coração deles, que eles agora sejam selados com teu Espírito no coração deles. E que a presença do Senhor seja um marco constante na vida deles, que todo instante eles venham lembrar e viver cada dia a tua palavra. E eu quero abençoá-los, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ó, vocês vão seguir essas pessoas aqui, ó. Elas vão dar um presente para vocês, tá? Podem vir por aqui, ó. Aqui, ó. Por aqui. Isso aí. Vá. Podem ir. Vocês vão ganhar um presente. Viu? Deus abençoe. Amém. Você que está em pé aqui, abrace aí a pessoa que está do seu lado e diga: vamos perdoar uns aos outros. Amém. Vamos perdoar uns aos outros. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E lembrar os irmãos da nossa campanha. Irmãos, a partir de agora, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nós precisamos permanecer fiéis com a campanha. Se você ainda não contribuiu com a campanha este mês, faça isso, irmãos. É também necessário ter intencionalidade, colocar a mão no bolso ou colocar a mão no celular, fazer um Pix para a IBMI Campanhas e contribuir com algum valor. O valor Deus vai colocar no seu coração, porque Deus ama a quem dá para Ele com
alegria. Amém? Então os diáconos vão se dirigir aos irmãos e vamos louvá-lo. Amém? Teus braços, meus olhos desejam teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei. Já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro. Não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me. Pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me. Pois tenho sede de ti. Minha alma anseia teus braços, meus olhos desejam teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei. Já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro. Não posso ficar um segundo
adoração, que é o momento das ofertas. Queremos ser verdadeiros adoradores, ó Pai. Abençoa essas ofertas. Deus abre portas de emprego para os que estão desempregados. Que possamos ser fiéis, ó Deus, nessa área da nossa vida. Continua conosco nessa manhã. É o que te pedimos no nome de Jesus. Antes de sentar, fale com quem está do seu lado. Dê bom dia, a paz do Senhor. Glória a Deus. Podem sentar. Deus abençoe a todos, aqueles que estão nos visitando principalmente. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Irmãos, queria aqui lembrar os irmãos de alguns fatos que vão acontecer aqui na nossa igreja, são muito importantes. Hoje, nós estamos encerrando as inscrições para 2 cursos que vão ter aqui na igreja. Hoje é domingo, então está encerrando hoje. Estamos encerrando hoje as inscrições para o curso Paternidade Bíblica, ensinando filhos à maneira de Deus. Ok? O início desse curso é dia 6 de agosto. Mas as inscrições encerram hoje. Então, se você ainda quer fazer esse curso, Paternidade Bíblica, ensinando filhos à maneira de Deus, procure o estande da família no salão social depois do culto e faça a sua inscrição. Está encerrando hoje também as inscrições para os cursos do Senai. A nossa igreja está em parceria com o Senai e estamos oferecendo vários cursos. São cerca de 8 a 9 cursos gratuitos. Olha, um curso desse, irmãos, se você for fazer lá no Senai, custa caro. Está sendo gratuito aqui, porque estamos fazendo uma parceria com o Senai. Mas hoje é o último dia para você se inscrever. Dá um pulo lá no salão social. Se você não sabe quais são os cursos, se informe lá embaixo e faça a sua inscrição ainda hoje. Então hoje é o último dia para se inscrever nos cursos do Senai. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ter um curso muito bom aqui na igreja sobre missões. Você que quer aprender mais sobre missões, quer conhecer mais a respeito da história de missões, quem foram os missionários da história, como se desenvolveu missões desde a igreja primitiva até os dias atuais. Então vem aí o curso Perspectivas, um curso que aconteceu ano passado aqui em nossa igreja, vai acontecer de novo em nossa igreja. Curso Perspectivas, já temos até a data da aula inaugural. Não sei se vai ser possível mostrar o card. Já está sendo mostrado. Aqui na minha tela não tem não, como ver, né? Eu não vou enxergar não, a não ser que se aumente aí Qual é a data? Está aqui na tela. 19 de agosto, às 9 horas. Quem vai ministrar a aula inaugural é o pastor Jorge Noda, um homem de Deus e um grande professor. Vai estar aqui o pastor Jorge Noda ministrando a aula inaugural. Olha que bênção, hein? Olha que bênção. Então, se inscreva hoje ainda no curso Perspectivas, lá no Salão Social, no estande de missões. Estande de missões. Irmãos, ainda falando sobre missões e evangelismo, o card está aí, pastor Jovem? Vai acontecer aqui em nossa igreja, pela primeira vez, um treinamento chamado Trilha de Alcance. É um treinamento sobre evangelismo e discipulado. É um treinamento, você vai aprender a evangelizar, e mais do que evangelizar, irmãos, discipular. Jesus disse, nos deu uma ordem, ide, fazei o quê? Discípulos de todas as nações. Mas como é que eu faço discípulos? Eu não sei. Você vai saber
através desse treinamento Trilha de Alcance, 22 e 23/9. Olha, 22 e 23/9. As inscrições são online, ok? Mas, se você tiver alguma dificuldade com redes sociais, com a internet, você pode pedir ajuda lá no stand de missões e eles te ajudam a você se inscrever, ok? Porque as inscrições são online, mas se você não souber se inscrever, então você procura ajuda lá do Ministério de Missões no salão social, no stand. Eu recomendo, né? Porque esse treinamento, irmãos, é para toda a igreja, para líderes, não líderes, voluntários, não voluntários, é para toda a igreja. É um treinamento muito importante que nós vamos ministrar na igreja esse ano. Nós precisamos evangelizar e discipular. Amém? E amém fraquinho, michuruca. Amém, irmãos? Irmãos, Deus nos deu essa ordem, viu? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Então, olha aí, esse treinamento. Depois nós vamos passar um vídeo a respeito desse treinamento. Próximo domingo eu vou mostrar o material que você vai receber quando você for fazer esse treinamento. Esse material é gratuito, você não vai pagar nada por ele. Você vai receber revista, livro. Olha, vai ser a beleza esse treinamento. Então, próximo domingo eu mostro os livros. A irmã Jusileuza, ela lançou um livro aqui domingo passado. O livro se chama As 7 Cartas, Preparando uma Geração para o Apocalipse. Esse livro foi lançado domingo passado, mas quem não adquiriu esse livro, você pode adquirir hoje. A irmã Jusileuza vai estar lá na cantina, em frente ao departamento infantil, autografando o livro, ok? Se você ainda quer comprar esse livro, dá uma passadinha lá em frente ao departamento infantil, na cantina. Hoje tem café missionário. Você que está aí com fome, tem café missionário. Então, procure, vá lá eu não sei se está sendo no salão social, esse café, ou é lá embaixo na cantina. É na cantina? Quem sabe me informar? Cantina, isso. Então é na cantina, café missionário, ok? Então ajude o Ministério de Missões. Vamos ficar em pé. Vamos louvar a Deus com alegria, com sal da terra. E vamos louvar ao Senhor. Depois nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Amém? Amém? Glória a Deus, vamos embora. O sono pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Um rio de águas vivas em sua vida vai aparecer. Então é só ficar na posição, porque ninguém por ele pode curar, agindo ele quem impedirá. Então é só ficar na posição, porque ninguém por ele pode curar, agindo ele quem impedirá. O meu Deus que tudo pode quer entrar na sua vida, deixa esse Deus entrar. O meu Deus que tudo pode quer entrar na sua vida, deixa esse Deus entrar. O meu Deus que tudo pode quer entrar na sua vida, deixa esse Deus entrar. Meu Deus que tudo pode quer entrar na sua vida, deixa esse Deus entrar. Cai potestade, cai principado, e todo mal tá amarrado, pois o meu Deus vai na minha frente, desfaz o laço. Vai, Deus é amor, vai, Jesus Salvador. Toda língua confessará e todo joelho há de se dobrar. Vai, Deus é amor, vai, Jesus Salvador. Toda língua confessará e todo joelho há de se dobrar. Mas o meu Deus que tudo pode quer entrar na sua vida, deixa esse Deus entrar. Mas o meu Deus que tudo pode quer entrar
todo joelho há de se dobrar. Vai, vai, Deus é amor, vai, vai, Jesus Salvador. Toda língua confessará e todo joelho há de se dobrar. Vamos! Pode quer entrar na sua vida. Deixa esse Deus entrar. Mas o meu Deus que tudo pode quer entrar na sua vida. Deixa esse Deus entrar. Mas o meu Deus que tudo pode quer entrar na sua vida. Deixa esse Deus entrar. Mas o meu Deus que tudo pode quer entrar na sua vida. Deixa esse Deus entrar. Cai potestade, cai principado e todo mal tá amarrado. Pois o meu Deus vai na minha frente e desfaz o laço. Vai, vai, Deus é amor, vai, vai, Jesus Salvador. Toda língua confessará e todo joelho há de se dobrar. Vai, vai, Deus é amor, vai, vai, Jesus Salvador. Toda língua confessará e todo joelho há de se dobrar. Vai, vai, Deus é amor. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã abençoada, por esse culto. Agora leva os teus servos, ó Pai, em paz e em segurança aos seus lares. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito esteja na tua vida, agora e para todos sempre. Amém. Palmas para Jesus. Fala aí com seu irmão. Dê bom dia a ele. Se despeça dele. Glória a Jesus. Aleluia.